E eu me lembro perfeitamente que estava eu, meu cinegrafista, nós estávamos filmando uma vila persa que estava sendo dizimada pelos talibãs, porque eles tinham dado comida para os inimigos do Talibã. E eles nos interceptaram, viram que a gente tinha filmado, fizeram toda a menção que iam nos executar. Estava se deslocando e a gente também foi interceptado por um comando do Talibã. E eles levaram para a fortaleza deles e a gente ficou totalmente cercado assim por 30 talibãs fortemente armados. Eles têm profundo orgulho, porque é o dia onde eles deixaram de ser uma simples tribo insignificante e controlaram um país. Total. Eu consigo fazer você ter resultados rápidos no YouTube em poucas semanas ou até poucos dias, mesmo que você não saiba como começar. A única coisa que você precisa fazer é seguir o método revolucionário que eu desenvolvi para criar canais de sucesso no YouTube em 2 dias ou menos sem aparecer. Automatizar o teu canal no YouTube, transformar o YouTube numa linha de esteira, um vídeo atrás do outro, criação de vídeo praticamente sozinho. Você quer saber como fazer isso? Basta você clicar no botão aí embaixo. O grau de credibilidade também é outro. Você teve várias guerras, vários conflitos, e quando você está envolvido, ou seja, você está na linha de frente, tem a tua emoção também, tem o teu medo, o teu receio, você tem família. Como você faz para isso não te influenciar a ponto disso tomar um lado, ou isso está muito presente, ou isso é uma ferramenta boa e quanto mais você passar essa emoção para as pessoas, mais elas se sentem dentro do cenário? Porque deve ser difícil você dimerizar isso, né? Rogério, eu costumo dizer que o medo é o meu maior amigo. É. Explico por quê. Existe o medo, então. Com certeza. Mas pode o medo... passar ano, pode passar década fazendo, o medo não vai embora. O medo, ele é bem-vindo à medida em que ele mostra os meus limites. Tá. O medo se torna um problema insolúvel quando ele te paralisa. Quando te trava. Quando te trava, quando você toma decisões absurdas ou quando você fica sem tomar decisões porque você está travado pelo medo. Aconteceu alguma vez de você ficar, o que eu faço agora? Vou, não vou? Olha, eu diria que é um processo seletivo. Nos primeiros conflitos internacionais que você cobre, a primeira explosão, você fica profundamente abalado. Ou quando você se depara, por exemplo, com situações onde você vê crianças, população civil chacinada numa guerra, você fica profundamente abalado. Ou quando eu fui lá, por exemplo, anunciar a morte do Ayrton Senna, foi muito difícil para mim. É um processo seletivo onde você gradativamente vai se tornando mais bem preparado. No começo é difícil, você precisa ter uma certa aptidão para isso. Eu descobri ao longo das reportagens que eu sou aquele cara que, se o meu cinegrafista não consegue filmar, isso já aconteceu, eu pego a câmera e filmo. Se eu percebo que ele está muito abalado. Não por culpa dele, é normal isso, né? Quando a pessoa não tem tanta experiência, a guerra está muito próxima. Você já colocou a câmera no ombro? Eu já coloquei a câmera no ombro porque o cinegrafista estava abalado. Esse mesmo cinegrafista depois se tornou incrivelmente bem preparado, porque ele venceu o próprio medo. No começo, você sofre muito com isso, mas é um processo onde você vai se aperfeiçoando. Ser jornalista em zonas de guerra é um desafio muito grande, né? No começo, nos anos 60, quando você se apresentava como jornalista, você era muito bem recebido. Você usava ali uma placa escrita press, imprensa, e as pessoas te ajudavam. Depois, com o passar do tempo, na Guerra da Bósnia, por exemplo, nos anos 80, jornalistas passaram a ser alvos de franco-atiradores. Já nos conflitos no Iraque, por exemplo, a partir dos anos 90, jornalistas passaram a ser sequestrados como moeda de troca. A partir do final dos anos 90, no começo dos anos 2000, houve vários episódios em que terroristas se passaram por jornalistas, usaram o disfarce de jornalistas. Hoje em dia é extremamente difícil você fazer jornalismo porque você passa a ser visado, mas nada te protege mais numa guerra, Rogério, do que você saber o terreno aonde você está pisando. Cobrir a guerra da Bósnia é diferente de cobrir a guerra da Somália, por exemplo, onde tem o Al-Shabaab, que é uma vertente da Al-Qaeda, que é diferente de cobrir a guerra na Caxemira, onde tem ali os separatistas na guerra entre Paquistão e Índia. Você precisa saber onde você está pisando. Existem situações onde você fica mais bem protegido se infiltrando junto da população. Porque misturando. Em outras, se você usar toda a parafernália, colete, capacete. Por que isso? Em determinados lugares, onde a população não tem nada
do que comer, não tem como se proteger. Se você entrar com toda essa parafernália, vai ser como se você estivesse comunicando a eles, olha, a minha vida é mais importante do que a sua. Eu tenho direito de ter essa proteção, você não tem esse direito. Então, nada te protege mais do que saber o terreno aonde você está pisando. Quando eu estava, por exemplo, eu fui o único jornalista da América Latina que cobriu a ascensão do Talibã em 1996. Tá. E eu me lembro perfeitamente que estava eu, meu cinegrafista, nós estávamos filmando uma vila persa que estava sendo dizimada pelos talibãs, porque eles tinham dado comida para os inimigos do Talibã. E eles nos interceptaram, viram que a gente tinha filmado, fizeram toda a menção que iam nos executar. Pelo fato de eu saber algumas palavras em pastum, que é o idioma predominante no Afeganistão, eu consegui ganhar uma certa simpatia. Eu falei sarrafi brasileiro, como rabara nasta, algumas palavras que eu sabia, o quê? Ou seja, eu comuniquei que eu era um jornalista que estava ali para ouvir o lado deles da história e que eu não era um jornalista. Essa foi a outra vez que eu estive no Afeganistão. Eu estive 3 vezes, essa foi a última vez. Esse é o momento também a gente foi interceptado pelas forças do Talibã. Essa foi, agora recentemente, quando o Talibã retomou o poder no Afeganistão depois de 20 anos. Eu tive no Afeganistão em 3 vezes. A primeira, quando o Talibã tomou o poder. A segunda, quando os americanos dominaram, logo depois do 11 de setembro. E essa foi quando o Talibã retomou o poder depois de 20 anos num acordo bastante misterioso, entre aspas, com os americanos. Mas então, nesse dia, que foi a primeira, que é essa capa do livro aqui. Essa capa do livro. Olha aqui, ó. Essa Klaus. aqui é quando eu cobri aqui, a ascensão. Ó. Tem uma câmera aqui em cima. Tá certo. Aqui, ó. Olha lá. Perfeito. Nada com Você modernidade. Você vê? Olha lá o monitor. Você está muito bem equipado. Rapaz. Não é brincadeira, Olha não. aqui. Então, quando eu estava no Afeganistão, isso aqui foi em 1996. Mais cabelo. Mais cabelo, com certeza. Mas está bem parecido ainda, você. Tá igual. Olha, o que não mudou é a chama de fazer bom jornalismo. Verdade. Pessoas pensam que, não, Cabrini vai em todos os conflitos, que eu tenho uma certa atração por adrenalina, a atração é zero. Eu tenho atração por bom jornalismo. Eu quero fazer... Por histórias, né? Por histórias. No final do dia, nós somos contadores de histórias, não é verdade? Pois é. Então, e nesse dia, eu consegui, através de falar algumas palavras, ganhar uma certa simpatia, a ponto deles chamarem um comando talibã. Esse comandante talibã sabia falar inglês melhor, e aí eu expliquei, olha, a gente se perdeu e acabamos aqui, a gente está filmando tudo, mas a gente está também interessado em cobrir o lado do Talibã, porque nesses lugares do mundo, eles sempre te veem com muita reserva, porque acham que você vai ter uma visão preconceituosa. Porque você vai ter uma visão preconceituosa uma visão do ocidental, Islã, uma visão ocidental, que você vai ter uma visão... Um julgamento de superioridade, né? Então você precisa, antes de tudo... Quebrar. Desmistificar isso. Quebrar essa barreira. Pode ser brasileiro ajuda, você acha? Olha, ajuda no sentido de que o Brasil é um país que tem tido uma política internacional neutra e dificulta à medida em que a posição brasileira, principalmente nos últimos anos, tem sido irrelevante. O Brasil não é um player importante no cenário internacional. Mas... às vezes alguns artifícios ajudam. Por exemplo, eu costumava levar uma foto no dia em que o Pelé foi me visitar em casa, quando era correspondente em Londres, e essa foto, por exemplo, o futebol, a simpatia pelo Pelé, que serviu para quebrar a barreira não só no Afeganistão, como também no Iraque. Mas nesse dia, só terminando aquela história, eles quando chamaram o comando Talibã de estarmos perto de sermos esse executados. Dia que apontaram Exatamente. A arma para você. Exatamente. Para mim e para o cinegrafista Sherman Costa, um dos maiores cinegrafistas, um grande profissional, um cara muito corajoso, né? Que fez um grande trabalho nessa cobertura. E ao invés de nós sermos executados, nós acabamos ganhando um banquete deles, que era pão, tomate... e muita areia. Mas olha, foi o melhor pão com tomate e areia que eu comi na minha vida. Era isso ou a morte, era a execução. Isso ou a morte, exatamente. Cara, que incrível. E no fim a gente conseguiu até avançar, eles até acabaram nos dando alguns privilégios em avançar, em filmar algumas áreas em que jornalistas ocidentais não tinham acesso, né? Você conseguir mostrar que você respeita o outro lado da história... Respeita a cultura, né? Sem dúvida, a cultura, que você não tem preconceito contra a diversidade. E aprender umas palavras ajuda também. Ajuda, porque quando você aprende algumas palavras, você demonstra respeito pela diversidade.
E você combate a noção daquilo que mais é prejudicial, daquilo que mais se coloca em risco, que é arrogância. Isso. O jornalista, ele precisa, antes de tudo, exercer a humildade. Como dizia Sócrates, né? Tudo que sei é que nada sei. Você precisa sempre estar disposto a aprender e não chegar com uma visão de prepotência, porque isso não vai te levar a absolutamente nada. E é o que eu descobri em tantas coberturas. E vamos falar então de conflitos. Virou a Missão Cabul, né? Essa viagem ao Afeganistão virou no Domingo aquela foto que você mostrou, a Visão Cabul, que no foi Domingo Espetacular. Exatamente, foi uma cobertura premiada. A gente ganhou o prêmio da PCA. Poxa. Nós ganhamos o prêmio da PCA, que foi um prêmio do qual a gente tem muito orgulho, né? Nesse documentário Missão Cabul. E aí você assume em E nessa Missão Cabul, desculpa interromper, Tá. teve um episódio muito interessante, né? Porque a gente também foi interceptado, a gente estava se deslocando e a gente também foi interceptado por um comando talibã e eles levaram para a fortaleza deles e a gente ficou totalmente cercado assim por 30 talibãs fortemente armados e exatamente nesse dia eu recebo uma ligação. E Mas eles se ficaram trataram todos... mal? Tipo, amarraram? Não, eles estavam com uma certa desconfiança. Tá. Não, eles queriam saber o que a gente estava querendo fazer. E quando eles estavam nessa fase Investigação, eles estavam de né? investigação, querendo saber quem a gente era, eu recebi uma ligação. De quem era a ligação? Quem? Era da minha esposa. E ela fez uma videocall. E nessa videocall, ela justamente estava me ligando, porque era o dia do meu aniversário. Eu tinha até esquecido disso. Nossa, e ela não sabia o que estava acontecendo Ela não- contigo. E ela viu pela videocall o marido dela cercado por uma série de combatentes talibãs. Nossa, a entendeu? forma de acalmar a sua mulher, né? E aí ela começou a cantar para quebrar o gelo, eles até descontraíram de certa Sério? forma, e aquilo acabou até O que ela ajudando, cantou? Você não né? vai lembrar, né? O que ela cantou. quê? O que ela cantou, você não Ela vai lembrar. cantou parabéns a você em inglês, Happy Ah, Birthday tá. to you. Entendeu? E é isso Nossa, até. que situação. Ela sempre conta isso, né? Foi bem interessante, porque ela fez uma videoconferência e eles fizeram eu aceitar a chamada. E quando a chamada foi completada. Acho que elas queriam me ver, viram né, ali quem era. Totalmente. Eles queriam ver. Porque eles sempre pensam que você pode espião. ser um espião, que você está fazendo um serviço de inteligência avançado para os inimigos deles, né? Então eles sempre têm esse grau de confiança. Mas acabaram nos tratando muito bem, porque viram que a gente era jornalista, viram que a gente tinha interesse no lado deles na história, conhecer a cultura deles ajuda muito. E uma coisa que ajudou muito nesse dia também foi que eu tinha todas as fotografias dessa cobertura aqui. Entendeu? E nessa cobertura, eu tirei várias fotos como essa, por exemplo, eu estou aqui cercado de combatentes talibãs. Eles têm profundo orgulho, porque é o dia onde eles deixaram de ser uma simples tribo insignificante e controlaram um país. Total. Né? Talibã quer dizer estudantes do Alcorão, né? Estudantes do Islã. E essas fotos, eu tinha ali umas 30, quebraram o gelo também. Essas técnicas, elas são muito importantes para você mostrar que você é um jornalista interessado na diversidade. Porque quando você chega nessas situações, Rogério, muitas vezes, se você falar que veículo você trabalha, não vai dizer muita coisa. Até o país. No Afeganistão, o Brasil é muito pouco conhecido. Eles não sabem muito bem o que é Brasil. Eles vão Pelé, te eles julgar. sabiam? Pelé, eles sempre souberam. Olha só. Pelé sempre souberam. Pelé sempre ajudou a quebrar barreiras. Mas eles vão te julgar por aquilo que você apresentar a eles, pela sua postura, pelo seu grau de convicção. Por isso que o autocontrole é muito importante. Porque se você fica desesperado, não vai passar uma boa Fica imagem. nervoso, né? Você Imagina. fica, eles vão pensar, por que esse cara está tão nervoso? Por que ele está aqui? Entendeu? É um mundo onde, para eles puxarem o gatilho e te eliminarem, é muito fácil. E aí, em 22